Olá, pessoal, boa noite a todos. Que alegria por estar começando esse estudo hoje. Para quem já me acompanha há algum tempo, já sabe o tempo que eu estou preparando esse estudo do Obreiros da Vida Eterna. Eu queria dar uma boa noite aí a todo mundo que chegou antes, né? A Silvia, a Regina, a Catarina, o Daniel lá do Rio, a Socorro, a Sheila, todo mundo que está aí nos acompanhando, a Avani. Pessoal, muito boa noite. Eu estou muito animado hoje, muito feliz, porque hoje nós vamos começar esse estudo do Obreiros da Vida Eterna, que é esse livro aqui, minha edição antiga, aquela edição menorzinha que eu adoro. Gente, eu queria contar um pouco para vocês, brevemente, a minha história com esse livro. Eu recentemente tomei a decisão de reestudar a obra de André Luiz. Já tenho feito isso com Emmanuel há alguns bons meses. E aí, Obreiros da Vida Eterna era um dos poucos livros do André Luiz que eu não tinha lido ainda. Olha que curiosidade. E aí, como eu estava estudando a série toda, e eu comecei a estudar a série do André Luiz para poder compreender alguns mecanismos que a espiritualidade usava lá na erraticidade, em especial nas colônias espirituais, para, confesso a vocês que, para compreender um pouco o processo de tecnologia, para suportar o trabalho que nós estávamos fazendo aqui. E aí o Obreiros da Vida Eterna, que é o livro da série, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que vem logo depois do Missionários da Luz, foi um livro que eu comecei a ler para cumprir tabela, digamos. É até feio, assim, eu me expressar dessa forma para vocês, mas eu falei, vou ler esse livro, já que eu vou ler a série toda, eu não tinha lido ainda, e eu vou continuar a série toda. Foi quando eu comecei a me conectar com o livro de uma forma tão poderosa como eu lembro pouquíssimo que um livro fez com a minha vida. Eu lembro de Paulo Estevam, que eu li há muitos anos. Eu lembro de alguns livros do Harari, que eu gosto bastante também, que fez com que minha cabeça mudasse significativamente. Obreiros da Vida Eterna, junto com Pensamento e Vida, são os livros que, ao longo do último ano, construíram mais a forma como eu penso e compreendo algumas coisas. E aí, hoje, nós estamos começando esse estudo do livro. Esse estudo, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar. A gente não vai fazer um estudo de leitura do livro todo. Para quem já leu o Nosso Solar, leu Os Mensageiros, leu Missionários da Luz e até leu O Obreiros da Vida Eterna, vai lembrar que é um livro que traz uma narrativa. O livro tem poesia, tem lição, o livro tem uma série de coisas que se complementam naquela fórmula André Luiz de nos contar a vida no mundo espiritual e que nos encanta e toca o nosso coração de uma forma muito singular. Eu pretendo subdividir esse estudo em alguns blocos e nós vamos entender como vai funcionar ao longo do nosso estudo propriamente dito. Eu queria que vocês também participassem, trazendo perguntas. Vou pedir ao Rafael, o pessoal da Rede Amigo Espírita, para colocar um ou outro comentário já na tela para poder a gente fazer essa interação. E aproveitar já e agradecer ao José Aparecido, que já há um tempo estava me chamando para participar aqui com a Rede Amigo Espírita em um programa, e eu estou feliz de a gente começar esse estudo novo do André Luiz. Bom, hoje nós vamos falar sobre o prefácio. E vamos entrar um pouquinho também no capítulo 1 do livro. Para quem não leu ainda, vale lembrar que é bem importante a gente tentar antes fazer uma leitura prévia dos estudos, porque o estudo aqui não vai ser um estudo, como eu falei, de leitura e de interpretações, digamos, corriqueiras. Nós vamos tentar entrar em alguns mecanismos e nos easter eggs. Easter eggs é como os adolescentes chamam de coisas que estão escondidas dentro do livro. Esse livro, como é um livro que é estudado e é mencionado para falar
sobre os processos e mecanismos de desencarne. Toda vez que alguém quer falar como é que acontece o desencarne, lembra do Obreiros da Vida Eterna, porque ele é muito citado por conta disso. Mas eu vou trazer para vocês outras coisas que muitas vezes nos escapam na leitura um pouco menos atenta. E são essas coisinhas que eu quero dividir com vocês, que me tocaram profundamente, que eu espero que toquem a vocês também, e que vocês compartilhem com os amigos. Então, já pedindo para todo mundo aí, igual youtuber, para curtir o vídeo aqui na Rede Amigo Espírita, porque isso ajuda ao conteúdo ter um alcance maior dentro dos algoritmos da internet, que me acompanha e vê o quanto que eu falo sobre isso, e também compartilhar com os amigos o vídeo para chamar mais gente para fazer o nosso estudo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Como eu falei para vocês, eu estou muito, muito, muito animado para a gente começar a entender um pouco essa obra maravilhosa, que, como todas as outras obras que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, tem o prefácio do nosso querido Emmanuel, que era o grande responsável pela tarefa mediúnica do nosso querido Chico Xavier. Mas antes de começar aqui a falar um pouco sobre o prefácio dessa obra, e eu não sei se acontece com vocês, mas eu conheço muita gente, inclusive isso acontecia muito comigo antigamente, que não lia os prefácios da obra. Eu tenho certeza que depois que a gente fizer esse estudo desse prefácio, quem não gosta muito de ler os prefácios e introduções vai entender por que perdeu tanta coisa e vai voltar em vários prefácios para ler, para ver as coisas, como as coisas são sofisticadas ali na apresentação. Inclusive, quando são feitas por Emmanuel. Não dá para a gente perder qualquer texto que é escrito por Emmanuel. Mas, como eu falei, antes da gente falar aqui dos obreiros, eu queria lembrar um pouco dos prefácios que acontecem em Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção do mundo, da vida no mundo espiritual. Quem quiser lembrar aí, escrever já aí dizendo quais são os outros livros, para poder todo mundo ficar sabendo, já anotado, tá? O primeiro é o Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro é o Missionários da Luz e, por fim, o Obreiros da Vida Eterna. Pessoal, uma particularidade que acontece no prefácio das obras anteriores é que no prefácio do Nosso Lar, André Luiz nos apresenta um novo amigo. Ele traz a apresentação de quem é André Luiz, que é a primeira obra, estava debutando ali junto à mediunidade do Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel apresenta quem era André Luiz e nos fala sobre uma particularidade, uma curiosidade que é muito comentada até hoje no movimento espírita. Pouca gente sabe como é que surgiu o nome André Luiz. A gente sabe que muito provavelmente ele foi o médico Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz. Tem uma discussão sobre quem foi efetivamente o André Luiz. Mas quando o Nosso Lar foi editado, quando o Nosso Lar chegou ao nosso mundo, foi logo depois daquele processo que Chico sofreu por conta dos familiares do Humberto de Campos. A maioria do movimento espírita sabe desse assunto, que está relacionado lá ao irmão X e etc. E aí, um belo dia, Chico estava lá no seu quarto, junto com o seu irmão, que estava dormindo, né? O irmão estava dormindo e entra aquela entidade e se apresenta para o Chico. E aí o Chico perguntou, meu irmão, qual é o seu nome? Quem é você que eu não lhe conhecia? E aí a entidade que parou para responder, olhou e viu a pessoa que estava dormindo e falou, como é o nome desse rapaz que está dormindo aí? Aí ele falou, meu irmão, André Luiz. Pois bem, a partir de agora, eu também me chamarei André Luiz. Algumas pessoas não conhecem essa história, é uma história muito bacana de como André Luiz se tornou André Luiz e trouxe o pseudônimo para a sua obra. Uma outra curiosidade é que depois, nos Mensageiros e nos Missionários da Luz, no prefácio, depois eu vou explicar para vocês porque isso é muito importante que eu estou falando, viu, gente? Eu não estou enchendo linguiça aqui do conteúdo. É que tanto em Mensageiros como no Missionários da Luz, Emmanuel fala, designa quem são os Mensageiros e Missionários da Luz.
Nos Mensageiros, logo no início do prefácio, ele já fala que os mensageiros é aquele grupo de entidade que vai com André Luiz visitar as regiões que são visitadas, né, na crosta junto com André Luiz. No Missionários da Luz acontece a mesma coisa. Em ambos ele fala sobre a questão do véu que estava sendo rasgado, de que agora nós entendíamos que existia uma vida no mundo espiritual, mas que os missionários da luz estavam indo lá fazer uma determinada tarefa aqui. Eu não vou dar spoiler, mas Missionários da Luz é um livro que fala bastante sobre a atividade mediúnica na casa espírita. Diferente do prefácio aqui, que se chama Rasgando Véus, também, o prefácio do Obreiros da Vida Eterna. Ao longo do prefácio todo, Emmanuel não fala quem são os obreiros da vida eterna. Em momento algum ele fala que os obreiros da vida eterna é o grupo de entidade que está indo com André Luiz para uma missão que eu daqui a pouco vou falar para vocês que missão é essa. Então, mais para frente, aqui no nosso estudo, a gente vai falar um pouco por que Emmanuel não fala quem são os obreiros da vida eterna aqui. Não são, vou dar um pequeno spoiler só, não são só esses espíritos que estão vindo em missão, mas geralmente as pessoas que estudaram a série André Luiz interpretam como se, por ser um segmento do Missionários da Luz e dos Mensageiros, por ser uma obra que pertence a uma série, que os obreiros da vida eterna são aqueles espíritos que estão vindo apenas. Eu não vou falar mais, senão eu vou estragar a surpresa de vocês e a gente não vai fazer igual como é série da Netflix. Então eu vou ler um pouquinho aqui para a gente interpretar o que Emmanuel nos traz de forma brilhante. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Aí, um pontozinho que eu destaquei aqui. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Já fazendo a conexão com o conhecimento de agora, pessoal. Ó, a Jeanette está falando que foi Carlos Chagas. Carlos Chagas aqui, ó. Carlos Chagas, né? Maravilha. Fazendo conexão com agora, no livro Homo Deus, Yuval Noah Harari, ele fala que a agenda do homem agora, depois de ter vencido a peste, vencido a fome e vencido a guerra, e quando fala vencido, não quer dizer que isso não está acontecendo mais no mundo, mas que isso não mata mais como matava antigamente. O homem agora se ocupa da agenda que ele chama agenda da felicidade. Ele se ocupa de duas coisas. Se ocupa de estudar como pode ser mais feliz, compreender como pode ser mais feliz, e ao mesmo tempo se ocupa de uma outra coisa que é vencer a morte. Olha que ousado. Startups no mundo inteiro, empresas como o Google, estudando para saber como o homem pode viver mais. Que quando fala vencer a morte, se fala em imortalidade, e a teoria científica hoje não fala em imortalidade, fala em amortalidade. E o que seria a amortalidade? A amortalidade, que é um atributo que Harari fala que é o do homem do futuro, é a capacidade que o homem vai ter de viver muito mais do que ele vive hoje. Ele vai continuar, vai desencarnar da mesma forma, vai continuar desencarnando por causas não naturais, mas por razões naturais. O homem vai aumentar exponencialmente a sua vida aqui na Terra. Isso é Harari que fala, um estudioso atual, e via de regra, quando a gente lê isso, cria um pouco de estranhamento por conta do conceito do amortal, do imortal e do processo que a gente entende da reencarnação. Só que tem um detalhe aqui que eu fui pesquisar quando eu fiquei intrigado na leitura do Homo Deus, quando Harari fala que a agenda do homem agora era a agenda da imortalidade ou da amortalidade,
E eu vi que na Revista Espírita, de maio de 1858, tem uma conversa com o espírito de Moza. E nessa conversa com o espírito de Moza, é perguntado para ele qual a duração da vida de um espírito encarnado em um planeta que não o nosso, planeta diferente da Terra. E aí o Moza, o espírito de Moza, que estava lá, respondeu: curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como este, onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é em média de 300 a 500 anos. Olha que curiosidade. Ou seja, é essa amortalidade que fala no Homo Deus. Me parece que caminha um pouco com esse pensamento dos mundos de regeneração, ou de mundos melhores do que o que hoje vivenciamos aqui na Terra. Então faz um pouco de sentido que as conquistas tecnológicas e a revolução científica vai nos ajudar com esse processo de longevidade. Vou continuar aqui um pouco para a gente ler, pessoal. Se vocês concordam, gente, pode escrever aí que eu estou lendo os comentários aqui dentro do StreamYard, tá? Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura encontrar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regras definidas. Olha só que interessante, né? Que essa regiões definidas, não é regras. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Eu grifei essa partezinha aqui de que a religiosidade, a teologia criou regiões definidas para padronizar as determinações de Deus. Tem uma profundidade muito grande aqui, que me lembra um pouco o estudo que Paul Johnson, que é um historiador que eu gosto muito também, fez. Ele tem 2 livros, A História do Povo Judeu e A História do Cristianismo. E na História do Cristianismo, ele fala bastante sobre o período que Jesus vivia, e uma das coisas que ele falava, que aparece também lá na História do Povo Judeu, enquanto o judaísmo naquela época e a maioria das religiões eram religiões tribais, eram religiões circunscritas a um povo, a um costume, a um clã, a uma tribo. E o cristianismo, ele libertou a crença dessas amarras tribais e explodiu, trouxe um caráter universalista para a religiosidade. Ou seja, Jesus trouxe essa proposta universal quando ele falou que todos são irmãos, que todos são filhos de Deus e que não mais estariam salvos aquelas pessoas que seguiam uma religião ou que eram ou que pertenciam só a um povo. Olha que interessante isso, porque a gente nunca para pensar nessa construção do Deus tribal do passado, do Deus dos povos, e de Jesus trazendo essa proposta universalista num tempo onde as grandes cidades tinham se transformado cosmopolitas, né? As grandes cidades já comportando gente de vários credos, de várias crenças e etc. Acontece um pouco ainda hoje, né, gente? A gente vê muita crença aí, a gente vê gente muito preocupada, que eu até escutei uma história ontem muito bacana lá do Luiz Seguza, né, meu amigo querido, que também é meu editor, estava contando para mim e para a Catarina ontem, minha esposa, que teve uma das netas do Divaldo, chegou para ele e veio falar para ele: você é um homem muito bom, você é um homem muito, eu tenho muita gratidão por tudo que você fez por nós, por todo mundo, mas larga esse negócio de espiritismo, porque você vai para o inferno. E ele olhou e fez: olha isso, sabe? Porque essa pessoa era uma pessoa de uma outra crença, e a gente vê que ainda hoje algumas pessoas acham que a salvação se dá por meio da igreja, ou por meio de um clã, de um povo, o povo eleito, a religião eleita, quando na verdade nós sabemos que fora da caridade não há salvação.
Olha, o Fabiano falou aqui, importante esta conexão do que Kardec registrou e que os modernos cientistas constatam. Daí a confirmação da perenidade e do não imobilismo dos ensinamentos da doutrina espírita. Muito bem, Fabiano. Fabiano, você acredita que eu fui pesquisar esse negócio na revista espírita para poder entender o quanto o Harari estava sendo exagerado com essa coisa da mortalidade e o quanto isso conversava um pouco com o plano de regeneração? E aí eu vi essa mensagem do Mozart e eu fiquei muito feliz. Vou seguir aqui, gente. Indubitavelmente, estamos lendo, só para lembrar para quem chegou agora, o prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos fazendo uma análise aqui dos porquês do prefácio. A gente vai chegar já na parte quente. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Vou adiantar um pouco mais aqui, tá, gente? Agora começa uma parte que me chamou muita atenção nesse prefácio. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância, que se dará, em nome da sabedoria divina, a um homem primitivo, sedento de dominação e de caça, a maldição ou o alfabeto? Por que processo? Presta bem atenção nisso aqui. Ele está perguntando. Gente, em resumo, estamos falando de justiça divina aqui, tá? Céu e inferno na veia. Esse capítulo, então, já para trazer para vocês do que ele fala, quem quiser ir buscar e entender um pouco mais, vai lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 4, no texto O Inferno, tá? Esse capítulo, essa parte aqui do prefácio, Emmanuel se dedica, boa parte dele, a fazer uma elucidação sobre o conceito de céu e inferno. Então, Céu e Inferno, de Allan Kardec, que é um livro da codificação kardeciana, vai lá para entender que Emmanuel começa agora a nos colocar para pensar sobre como a justiça divina pode ser pior do que a justiça dos homens, porque quem fez o mal, quem errou, quem não teve acesso a informações, vai para o inferno. E quem conseguiu nascer num povo X, que era um povo mais espiritualizado, ou teve acesso à doutrina dos espíritos também, vira uma pessoa salva, né? 300 a 500 anos, a Avani está perguntando aqui, um beijão aí para a Avani, 300 a 500 anos, Avani. O Moza respondeu que as encarnações lá em Júpiter duram esse tempo, está na Revista Espírita de maio de 58. E o Harari fala sobre isso no livro Homo Deus, logo na introdução também, que se chama Agenda do Homem agora, ou Agenda Humanitária, eu não lembro agora. Eu vou continuar aqui focando para trazer esses ensinamentos que o Emmanuel traz para a gente. Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Sou um discípulo do bem, perturbei a minha vida inteira e agora eu estou me iniciando na prática da virtude. Eu já vou para o céu? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? E aí, pessoal, como é que vocês acham que é lá a corte celestial? Fizemos o bem, somos pessoas maravilhosas, chegamos lá então e estamos aposentados agora. Porque lá, todo mundo tocando harpa, todo mundo com aquelas indumentárias lindas, igual a de 2000 anos, não tem problema, não tem pizza também. Olha, Fabiana, já pensou, não tem pizza? Eu vou chegar lá, do jeito que eu estou agora na minha condição, e eu vou perguntar. A Catarina vai perguntar para o camarão, eu vou perguntar para o pizza. Vai ser uma loucura, não vai dar certo, né? Eu vou ter chegado por engano lá no céu. Não consigo chegar ainda.
Eu ainda gosto das coisas que ainda me aprisionam ao planeta Terra. Então, será que nós já iríamos para esse céu, para essa aposentadoria compulsória? Aí Emmanuel pergunta: como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Como é que o pai, muito bom, foi para o paraíso e sabe que os filhos estão no inferno? Olha que difícil seria para esse pai. Que céu é esse? Se eu estiver no céu e meus filhos estiverem no inferno, isso já não é mais o céu para mim, que eu vou estar preocupado com os meus filhos. Então, Emmanuel traz essa elucidação que Allan Kardec nos traz de uma forma brilhante no livro Céu e Inferno, que, para quem não lembra, é um desdobramento de uma parte do Livro dos Espíritos, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos. Por sinal, vale a pena pegar a pergunta 1011 e 1011A para também entender um pouco o conceito de purgatório, de céu e de inferno, para quem não quiser ler o Céu e Inferno todo ainda, para dar uma olhadinha o que Kardec fala sobre isso. E aí, Emmanuel, só pulando um pouquinho aqui, pessoal, estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Gente, para aqui. Eu nem separei esse ponto aqui para a gente olhar, mas é bom a gente entender. Isso já vai dando um pouco da dinâmica do que vai ser esse livro. Espera aí. Que alegria se reservará a esposa fiel e dedicada que tem um esposo nas chamas consumidoras? Né? Como é que Deus perfeito, infinito, tem uma compreensão tão limitada, digamos, né? Como é que ele teria essa compreensão tão limitada que aquelas criaturas falíveis e deficientes, elas não seriam protegidas por nós, que somos pessoas que já temos um certo entendimento? Ou o próprio Deus não protegeria essas criaturas? Ou seja, errou, vai diretamente lá para o inferno. Ou negar-se-iam possibilidade de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro, ou seja, quem vai para o mundo espiritual, sob limitações de várias ordens. Há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviços com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Todos nós temos funções aqui na Terra. Do verme ao homem, todos têm um trabalho a executar e a desempenhar nessa engrenagem que é a vida aqui no planeta Terra. E seria diferente no plano espiritual? Essas pessoas que erraram ou que estão em sofrimento, elas não teriam direito a socorro, a reparação, se as instituições aqui na Terra, o presídio, né, ele foi feito para recuperar pessoas, apesar de algumas vezes ele não cumprir, ou na maioria das vezes em alguns lugares do planeta, ele não cumprir com essa tarefa. E aí ele continua: como justificar um inferno onde almas gemessem, distantes de qualquer esperança, quando entre homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Emmanuel, de novo, nos trazendo a provocação sobre o entendimento. Como é que pode a justiça divina ser pior do que a nossa justiça? Não faz sentido. Nós já sabemos. Mas por que Emmanuel traz de novo esse ponto aqui no prefácio? A gente já vai ver. E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça? Estou aqui, estou num camarote VIP do céu, e não importa quem está lá sofrendo, porque eu estou de boa. Gente, pelo amor de Deus, isso não faz o mínimo sentido. É bem importante também, quem não é espírita, ver e compreender essa parte do seu inferno,
ler no Livro dos Espíritos essas perguntas referentes às leis morais para poder, porque não faz sentido na cabeça de ninguém que as pessoas podem estar condenadas. Ó, a Márcia está falando aqui, perdi meu pai com Covid há um mês, hoje bateu uma tristeza e uma saudade tão grande. Márcia, muita paz para você, que a espiritualidade amiga o acolha e que vocês possam receber todas as bênçãos, em especial de nós que estamos aqui estudando, que seremos alunos de Asclépios também. Vamos descobrir daqui a pouco quem é Asclépios. Muita paz para você e para sua família, tá? E aí, gente, vamos prosseguir. São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar os esforços da solução do grande e indefassado problema da humanidade, que é a morte. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Presta muita atenção no que eu vou ler agora aqui, pessoal. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Eu vou ler de novo para vocês refletirem aqui comigo, tá? Nesse ponto. Esferas múltiplas da atividade espiritual, deixa eu fechar aqui, interpenetram-se nos diversos setores da existência. Pessoal, já para começar a falar um pouco aqui sobre o conteúdo do livro mesmo, essa é uma das coisas que esse livro aponta, que ele traz. Esse livro tem 3 grandes ensinamentos. Quem estiver anotando aí, pode anotar, que é aquilo que eu falei no vídeo, que eu vou trazer aqui agora para vocês. Apesar desse livro ser estudado, como eu falei lá no início, para falar um pouco sobre os processos do desencarne, os mecanismos de desencarne, ele tem algumas coisas que precisam ser estudadas, interpretadas e refletidas. E eu subdividi essas coisas. A primeira delas, de ensinamentos que tem aqui, é sobre as esferas múltiplas de atividade espiritual. Como Emmanuel está falando aqui. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Tá lembrando até a série Dark aqui, ó. Vários mundos convivendo num mundo só. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. A segunda coisa, a colaboração amiga entre pessoas que estão entre 2 mundos. Geralmente nós vemos a ação de entes queridos. O que a gente vê geralmente quando tem alguma pessoa que está sofrendo nos relatos que são feitos do plano espiritual? Ou quando alguém desencarna? Geralmente tem um ente querido, um ancestral, um avô. Na verdade, geralmente mesmo é a mãe que está esperando. Aconteceu com André Luiz em nosso lar, e geralmente é a nossa mãe que está lá nos esperando. Não é isso? Vocês notaram que geralmente é a mãe que tem essa atividade? Mas aqui no livro a gente vai ver esse roteiro, esse ciclo de colaboração amiga entre pessoas que estão lá e pessoas que estão aqui. Lembra daquela história que a gente tem uma família espiritual, que a gente tem várias pessoas que são conectadas a gente? Pessoal, tem muita gente lá do outro lado que são ligadas profundamente a gente. E não é esposo, mãe, são espíritos afins. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui e vocês vão ver como é linda a forma como isso se encaixa. E a terceira coisa, bem importante que tem nesse livro, que merece um destaque muito especial, é o poder da intercessão. Aquelas chamadas preces de intercessão, aquelas preces que a gente pede para que as pessoas, para que a providência divina interfira para dar saúde para aquela pessoa, para dar longevidade, para trazer alguma graça. A gente vai ver o poder dessas preces numa passagem belíssima aqui nesse livro. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Quem não leu ainda vai se emocionar novamente aqui junto comigo. Tenho certeza que eu vou me emocionar novamente. E aí, Emmanuel continua.
A morte não extingue a colaboração amiga. Olha lá o que eu falei. O amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Ou seja, a morte não interrompe os nossos laços. Não estou falando aqui da nossa mãe que desencarnou, dos nossos avós que estão lá. Estou falando de outros tipos de conexões, parte delas que estão relacionadas à nossa atividade no bem. Isso é que é interessante. E aí, Emmanuel volta nas dimensões vibratórias do universo, falando novamente da interseção dos vários ciclos da vida que existem no universo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte, não só aqui na Terra. Continuamos nos aperfeiçoando também no plano espiritual. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à suprema união com a divindade. E aí, Emmanuel fala, apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, por isso que o título do prefácio é Rasgando Véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade. Para quem não sabe, para quem começou a estudar o Espiritismo agora, pessoal, a erraticidade é a vida no plano espiritual, é o intervalo entre uma encarnação e outra. Consideramos que o espírito está na erraticidade quando ele está entre essas duas encarnações, onde estaciona considerável número de criaturas desencarnadas. Ou seja, tem muita gente que está na erraticidade. A população aqui encarnada é menor do que a população da Terra que está desencarnada. E ele prossegue. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém de esfera carnal para a erraticidade, e aí atenção pessoal, nessa leitura aqui, que é uma leitura que fala sobre aquela coisa do mecanismo do desencarne, transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Transcrevendo, desencarnar não é sair do corpo e ficar o léu voando no espaço. Existe um critério, e Emmanuel traz no mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso, como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, nós, espíritos que encarnam, ele quer dizer, André Luiz, Emmanuel, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão consciente e estúpida nas correntes carnais. Ou seja, na linguagem popular, ninguém reencarna de bolo. Vai, entra aí, eu caí aqui. Família nova. Ai, meu Deus, aonde? Brasil de novo? Não, pelo amor de Deus. Não é assim. As coisas seguem uma lei, são planejadas. O processo do desencarne não é cair num limbo. Há uma ordem dos processos naturais. E um dos grandes objetivos desse livro, o quarto, é mostrar como acontecem esses mecanismos do desencarne. Como acontece aos que chegam à crosta. Os que saem dela, daqui da Terra, encontram igualmente sociedades e instituições e templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Lembrando de Nosso Lar. Quem não leu Nosso Lar, leia de novo. Eu e a Catarina, a gente viu Nosso Lar, o filme, essa semana novamente. Se emocionou novamente. É incrível como o livro, o filme é muito bem feito, mas o livro é muito mais detalhado e inspirador. E Emmanuel prossegue. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções. Ou seja, nos múltiplos ciclos da Terra. Lembra de novo lá? Múltiplos ciclos. A gente vai olhar sobre isso um pouco mais para frente. Anotem isso aí. Comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro
para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo. Não tem isso de desencarnou, já sabe tudo, já vê tudo, já tem poder, já consegue interpretar o futuro, as leis divinas. Nós continuamos sendo os mesmos quando desencarnamos. Vou aqui um pouquinho para chamar a atenção para a parte final. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados. E o sorriso irônico, sem dúvida, na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Quem já foi falar sobre a vida no mundo espiritual? Quem já teve uma conversa para falar que espíritos existem, André aí do Espiritista Nerd. Quem já foi falar com a família explicar a reencarnação e já teve aquelas boquinhas assim, olhando de lado, como Emmanuel está falando? Levanta a mão aí, pessoal. Fala aí, eu. Quem já foi explicar sobre a imortalidade da alma e recebeu esse sorrisinho irônico que Emmanuel fala aqui? Levanta a mão aí que eu quero saber se mais alguém está comigo. Ele sorrindo assim, maluco, que espírito que nada. E quem já recebeu? Fala aí para mim se já recebeu esse sorrisinho irônico, né? Se já rolou com vocês. E aí, Emmanuel nos deixa aquele conforto, né? Emmanuel do coração. Não importa, porém. Não importa. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. 3 pontinhos. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? E aí, Regina, Daniel, Sila, Socorro, André, Fabiano, Catarina, Eliana, Vani. E aí, gente, em algum momento vocês já ficaram desanimados porque receberam sarcasmo ou manifestação de ignorância, de leviandade de alguém, porque vocês trouxeram alguma coisa nova. Aparecido mesmo agora, estava com o André numa live agora falando sobre o trabalho sério, quando foram falar desse trabalho sério da estrutura digital. Já ouviram alguém ridicularizar a Dalgisa? E aí, já ouviram? Por que vocês acham que vocês não iam ouvir se o Cristo de Deus recebeu manifestações de sarcasmo e da ignorância? E nós, simples cooperadores do outro mundo, achamos que somos intangíveis. Pessoal, prossiga. Eu ia falar isso, eu não tinha nem lido aqui, que é o que o Emmanuel está falando. Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 46. 46 para agora. E olha que é isso, Emmanuel já estava deixando esse recado para a gente. Né? Pessoal aí do Mundo do Jovem Espírito, saí da entrevista com o Zé e com o André e vim correndo para cá. Obrigado, gente. Jailton aí, meu amigo, ó, da Juventude Espírita, não vou dizer há quantos anos. Então vocês vão descobrir minha idade. Mas é bastante tempo, né, gente? Inscreve aí, gente, pelo amor de Deus, hein? Quando a gente estava lá no Bezerra de Menezes. Se tiver alguém do Bezerra de Menezes, aí eu mando um grande abraço, que não é a instituição que eu comecei, todo mundo sabe que eu comecei no Missionários da Luz, com 13 anos, aquela história da fome que eu falei lá no... Quem quiser olhar, vai lá no Instagram do Espirituosos que eu conto a história que eu cheguei no Espiritismo por fome, mas não é fome passando fome, era fome mesmo, estava com fome, vai lá dar uma olhada. Mas o Bezerra de Menezes foi a casa que eu trabalhei muitos anos, casa que tem uma juventude espírita, que tinha 60, 70 pessoas muito sérias. Jailton era uma dessas pessoas que estudou comigo, e a gente estudava junto e ainda ia para o centro junto, passava muito tempo junto. Um abração, Jailton. E aí eu já vou começar um pouquinho, gente. Hoje a gente vai até umas 9h15, né? A partir da próxima semana a gente vai fazer em 1 hora, porque hoje a gente vai começar o capítulo 1 também. E aí no capítulo 1, que chama-se Convite ao Bem, tem uma série de coisas já que eu vou trazer para todo mundo ficar curioso e correr para ler
o Obreiros da Vida Eterna. Esse início, para quem lê desatento, vai ver muita poesia só. É lindo. Se você escuta, então, na voz dos meus amigos, que eu quero conhecer assim muito, eu vou agora fazer junto com o Rossandro o programa lá na TV7, aos domingos, né? Domingo sim, domingo ele e outro domingo sou eu. Eu vou tentar trazer o pessoal lá os Jericó, né? O grupo Jericó, que faz as radionovelas, que eu sou fã. E aí, na voz deles, então, Convite ao Bem, na voz lá da narração, é muito poético. E aí eu vou trazer essa poesia agora para vocês, mas eu vou estragar um pouquinho essa poesia, porque tá cheio de easter eggs aqui, tá cheio de mensagens subliminares aqui, e eu preciso trazer para vocês verem esse livro com outra perspectiva. E aí André Luiz começa, agora é o André Luiz. Antes de iniciar os trabalhos da nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz. Eu vou parar aqui, gente. 2 linhas. Assistente Jerônimo. Para quem não sabe, o assistente Jerônimo é o cara que vai chefiar a expedição de André Luiz. Por alguma razão, ele é chamado de assistente. Eu achei bem interessante chamá-lo de assistente. Ele é um assistente, o cara que vai acompanhar e chefiar. Assim como André Luiz usa um pseudônimo, os livros de André Luiz estão cheios de pseudônimos que têm significado. E o Aloysio tem falado isso de uma forma linda no trabalho que ele está fazendo, do Evangelho, na obra de André Luiz, que é aqui na Rede Amigo Espírita também, que vocês têm que ver. Quem não viu ainda o Aloysio, para tudo que está fazendo na vida e vai estudar o Aloysio, que é aquele que faz humildinho, que é o estudo do Evangelho, versículo a versículo. É lindo o trabalho dele. Quem não conhece, pelo amor de Deus. E aí, dentro desses nomes que o André Luiz escolhe, também tem alguns pseudônimos, pessoal. E alguns deles têm alguns significados também. Eu sei que a gente às vezes acha os nomes meio estranhos, alguns deles. Até que aqui não são tão estranhos. Mas eles têm um significado. E aí, quando ele falou assistente Jerônimo, fui tentar buscar quem seria esse assistente Jerônimo. Quem é que está por trás dessa expedição do Obreiros da Vida Eterna? Esse nome aqui me parece ser uma homenagem a São Jerônimo. Depois vocês deem um Google aí, ou quem conhece um pouco da estrutura da história da igreja, que ele é muito conhecido por ter feito uma tradução da Bíblia para o latim. Um religioso, assim, de muita importância, porque foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para o latim, e o latim era uma língua muito falada, né? Uma língua que era mais conhecida em outros lugares e tira um pouco daquela questão da construção do conteúdo tribal daquela informação. Inclusive, essa tradução era conhecida como Vulgata. E ele também fez muitos comentários, ele era muito conhecido pelos comentários que ele fez sobre o Evangelho dos Hebreus. São Jerônimo. Gente, eu estou dizendo que o assistente Jerônimo é São Jerônimo? Não. Estou dizendo aqui que pode ser que essa entidade seja a entidade São Jerônimo. E depois a gente vai entender, quando a gente for vendo as outras entidades, ou alguma entidade que traz uma homenagem a alguma personalidade, ou alguma uma entidade que o André Luiz quer homenagear com esses pseudônimos. Assim como ele usa o pseudônimo, ele também brinca, entre aspas, com os outros pseudônimos. E aí, voltando aqui ao trecho, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz. Opa, para lá. Templo da Paz? Espera aí. O Templo da Paz que fica na zona consagrada ao serviço de auxílio. Pessoal, vocês já viram, vocês lembram dos ministérios de Nosso Lar? Aí quem não lembra, vai lá ver o filme quando acabar aqui, vai lá ver o livro, pega o mapa para dar uma olhada. Um dos ministérios do Nosso Lar é o Ministério do Auxílio. É lá onde fica o hospital, do lado onde André Luiz trabalhava. É uma região onde ainda tem comida, é uma região ainda que está recebendo
tem aquelas câmeras que recebem as pessoas que chegam do umbral. Não sei se vocês lembram disso. E o Templo da Paz fica lá, nessa zona consagrada ao serviço de auxílio em nosso lar. Estão falando aqui em nosso lar. Mas o Templo da Paz, eu não lembro do Templo da Paz em nosso lar. Pelo menos eu não estou lembrando aqui. Mas aí eu fui lembrar o que André Luiz está querendo trazer, chamando esse templo aqui do Templo da Paz. Eu já fui. E quando eu visitei Roma, eu lembro que o Fórum lá da Paz, ele era conhecido antigamente também como o Templo da Paz. Então, tudo indica que André Luiz aqui, falando desse Templo da Paz, onde eles vão ver um discurso, é uma homenagem a esse Templo da Paz. Esse Templo da Paz, ele foi construído depois do triunfo celebrado na vitória da Guerra Judaica. E ele foi dedicado à Pax Romana do Império Romano, que era resgatado depois de Nero. Você sabe, quando Nero veio, o negócio ficou feio, a Pax Romana foi interrompida. Para quem quer entender um pouco sobre a Pax Romana, esse período maravilhoso, ele é narrado de uma forma linda por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é psicografado também por Chico Xavier, que fala um pouco sobre esses obreiros da vida eterna que estão por toda parte, aqueles anônimos que prepararam o mundo para receber a aproximação das esferas do Cristo. Dá uma olhada lá, capítulo 2 do livro Boa Nova, é lindo de ler. E esse Templo da Paz é uma homenagem que é rendido aqui ao Templo da Paz Romana, que hoje é aquele Fórum Romano, uma homenagem que André Luiz traz aqui também a esse templo, né, essa referência que ele faz a Roma. E aí André Luiz continua. Onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta terrestre. Logo no início, no primeiro parágrafo, André Luiz resume um dos objetivos do livro. Quase metade do livro ele vai falar sobre isso. E o discurso desse benfeitor, que vai falar em seguida, que é o Albano Metello, ele fala sobre essa cooperação das entidades infelizes que rodeiam a crosta. E agora começa a poesia. Então se preparem comigo, quem tiver música bonita, coloca aí, para a gente ver essa poesia, esse trecho belíssimo que André Luiz narra, que eu vou ler para vocês. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. O céu. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Para aqui. Quando a gente não é muito de poesia, quando a gente quer logo consumir o conteúdo espiritual, quando a gente quer logo ver o que André Luiz está falando para nosso entendimento espírita, é o tipo de texto que passa rápido. Tá falando do céu aqui, é poesia para começar livro de forma bonita. Não existe nada por acaso aqui. Nada é colocado para encher linguiça na obra de André Luiz. Eu vou continuar. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Muita atenção. Canopus, círios e antares brilhavam infinitamente, figurando-se-lhe balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos. Parecia um dilúvio de moedas resplandecente, a se derramarem de cornucópia gigantesca
invisível. Pessoal, Canopus, Sírios e Antares, lembro de novo, brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. Vou dar um stop aqui para falar um pouco sobre esse trecho. Gente, eu gosto muito de astronomia. Gosto bastante. Já li Stephen Hawking quando era moleque. O Jailton também gosta muito também. Gosto dos planetas. Tenho um fascínio por tudo isso. Eu não fazia ideia o que era Canopus, Sírios e Antares. Alguém aí faz ideia? Escreve aí para mim, por favor. Alguém aí, por favor, que está assistindo. Gente, Jaime, Canopus, Sírios, Antares. Deixa eu falar um pouco aqui para você. Eu achava que isso aqui é uma sofisticação lírica que André Luiz estava fazendo. Mas eu sou curioso. Quem me conhece sabe que eu sou curioso. E eu falei, deixa eu ver que danado é isso aqui. Desculpa a expressão, pessoal, mas foi o que eu fui fazer. Que danado é Canopus, Sírios e Antares, que brilhavam infinitamente, figurando-se balizas. Eu vou falar para vocês. Se a mediunidade de Chico Xavier não existisse, ele era o maior gênio, foi o maior gênio da história da humanidade. Esquece Einstein, todo mundo. Da Vinci, esquece. Porque o que vem aqui é genial. Não dá para uma pessoa. Chico estudou até que ano? Quarta, quinta série no fundamental? Eu não fazia ideia. Canopus é a segunda estrela mais brilhante do céu. Canopus é 22 mil vezes maior do que o nosso Sol. Canopus. É que eu não consigo compartilhar aqui com vocês, que eu não estou como administrador. Na próxima semana eu vou estar. Eu vou mostrar para vocês projetado no espaço isso aqui. Como é que é? Ou eu vou depois deixar para vocês darem uma olhada no site. Eu fui lá ver onde eles estão. Tô curioso. Sírios é a primeira estrela mais brilhante do céu. A primeira. A estrela mais brilhante do céu que você vê é Sírios. Ela brilha 22 vezes mais do que o nosso céu. Sol. E Antares tem um raio de aproximadamente 883 vezes o raio do Sol. Está do lado do Sol. Antares. Tamanho de Antares. 883 vezes o raio do Sol. E a presença de Antares no céu, ela serviu durante muitos anos para indicar o caminho do Polo Sul para o homem, para os navegadores e etc. Até a bússola se tornar uma unanimidade, todo mundo acreditar e entender como a bússola funcionava. Só que tem um detalhe aqui, gente. Até hoje, as sondas espaciais utilizam Antares como a referência de posicionamento no céu. Até hoje elas são equipadas, elas utilizam Antares como a referência. E André Luiz fala aqui depois, ó, preste atenção. Figurando-se nos balizas radiosas. O que é baliza, pessoal? Baliza não é alguma coisa que serve de referência? Eram balizas para aqueles espíritos que estavam ali em nosso lar. Dando ideia de onde eles estavam. O homem nem tinha ido à Lua ainda. E André Luiz, por Chico Xavier, estava lá em Pedro Leopoldo, sem acesso a saber o que é Canopus, Sírios e Antares. Tem como ver isso? Nos traz essa beleza de referência como balizas radiosas no céu, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina e as suaves virações noturnas
noturna, osculando-nos a mente em êxtase. Olha que lindo. As suaves vibrações noturnas beijavam-lhes a mente em êxtase. Passavam apressadas, sussurrando grandiosos pensamentos, antes de se dirigirem às esferas distantes. Gente, que coisa linda. Vocês entenderam a profundidade desse livro? Entenderam a profundidade das coisas que estão aqui? André Luiz poderia ter colocado 3 estrelas quaisquer, 3 astros quaisquer, qualquer coisa aqui. Mas ele colocou o mais brilhante, o segundo mais brilhante, e o terceiro, que era referência de baliza para as espaçonaves do futuro e que servia também como referência de baliza para eles. Não por acaso, a casa transitória de Fabiano, que vai aparecer aqui, é uma casa, como se fosse não uma colônia espiritual, que é uma casa, é uma mini colônia, posso chamar assim, vai. Ela como é que chama? Móvel. Como se fosse uma mega espaçonave que se move lá na erraticidade. Vou seguir aqui, tá? Vou dar uma olhada aí, pessoal, nas estrelas. Então, eles foram para esse discurso e se juntaram a outras entidades. Várias entidades eram interessadas naquela palestra da noite. Eles não eram os únicos que estavam ali no Tempo da Paz. E eram entidades de todas as condições que estavam ali. E aí ele descreve pela primeira vez o grupo. Seguíamos o assistente Jerônimo, que nós já falamos do assistente, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária. Durante 30 dias, trabalho deles, aproximadamente. E qual era o objetivo? Era o auxílio e estudo com vistas ao desenvolvimento espiritual deles. Esse é o principal objetivo da expedição. 30 dias na crosta para auxiliar e estudar para ajudar no desenvolvimento espiritual deles. Mas ao tô lá, Santo Jerônimo, Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz. E aí, Jaime, você não vai falar do Padre Hipólito? E aí, vocês querem que eu fale no Padre Hipólito, pessoal? Fala aí para mim. Vocês querem saber quem era o Padre Hipólito? O que tem por trás desse nickname aqui, desse apelido, desse... Como é que chama quando... pseudônimo do Padre Hipólito. Alguém quer saber? Fala aí para mim. Se quiser saber, eu volto e eu vou falar um pouco aqui do Padre Hipólito. Tá bom? Jerônimo, o orientador transitório, exato, Jailton, muito bom. Casa transitória de Fabiano, uma nave. Depois a gente vai ver lá na frente. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, já está falando que é um espírito nobre. Maria de Fátima quer saber quem é o Padre Hipólito. Eu vou falar. Lembra lá o assistente? Pela nobreza de sua posição, percebendo-me curioso, perante as movimentações e as conversas que estavam tendo lá, ele explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que quase a totalidade das pessoas que estão aqui, dos interessados, integram comissões e agrupamentos de socorros às regiões menos desenvolvidas. Jerônimo disse para André Luiz, ele tentando entender quem estava ali, que todo mundo que estava ali eram grupos que iam trabalhar em regiões menos favorecidas. Em regiões perto do umbral mesmo, perto da crosta, iam lá na região pesada, pessoal. Regina, eu vou falar agora do Hipólito, tá? Para vocês ficarem agora... Não tem a casa aqui nesse livro. Esse livro aqui não é para fraco. Então vamos lá, né? Padre Hipólito. Quem foi o Padre Hipólito? O Padre Hipólito de Roma foi o mais importante teólogo do século III, na Igreja Antiga em Roma.
Ele era considerado um antipapa, um padre radical, pouco dado ao perdão. Um padre ruim, gente. O padre não queria saber de perdoar, não. Ele era antipapa. Talvez a gente tenha explicação, e olha, eu não estou dizendo que essa entidade é o mesmo padre Hipólito. Eu estou falando que esse pseudônimo está sendo utilizado para explicar uma persona de um ex-padre, que é o padre Hipólito, que vai com o André Luiz, e vai ter uma razão de ter um ex-padre nessa expedição. E por que um padre nessa expedição? Vocês vão entender mais na frente. E por que que o padre Hipólito, lá na frente, daqui a algumas semanas, a gente vai ver por que que essa persona, padre Hipólito, é esse antipapa, esse padre que é duro, radical, que é contra o perdão. Vocês vão ver que tem um porquê lá na frente nas interações. E aí, andando um pouquinho mais, André Luiz, começou a olhar nas fileiras, tinha os jovens, tinha o velho, tinha todo mundo. E começou a palavra o instrutor Albano Metelo. E aí não me perguntem quem era Albano Metelo. Albano Metelo não tem referência nenhuma ao Albano, só se sabe que Metelo é um sobrenome romano, e André Luiz, mais uma vez, traz aqui o sobrenome de uma família romana. E ele começa o seu discurso, que é um discurso belíssimo, que a gente vai começar aqui e vai continuar na próxima semana, que é um discurso muito rico, incrível. Quem quiser já lê em casa para a gente poder conversar aqui na próxima semana. Mas quem era Albano Metelo aqui? Era um campeão, olha que curioso essa palavra que o André Luiz usa. Era um campeão das tarefas de auxílio. Tem algum campeão nas tarefas de auxílio aí, pessoal? Pessoas que, ele é o campeão de tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores nos círculos imediatos à crosta terrestre. E aí, tem algum campeão nessas tarefas de auxílio? Aí a gente para e bicho, falta muito para ser um campeão da tarefa de auxílio. Ele era o campeão nessa tarefa de auxílio a ignorantes e sofredores nos círculos próximos à crosta. Círculos de sofrimento, óbvio. E todo mundo estava ali para ouvir o campeão falar. Era o cara, o maior especialista. E aí, uma outra coisa que eu coloquei aqui, gente, que eu achei interessante, é que nesse momento vagavam no ar suaves melodias precedendo a palavra orientadora. Aí vem depois, flores perfumosas, ornamentando o ambiente. Flores embalsamavam a nave ampla. Pessoal, vagavam no ar suaves melodias. Hein, Rose? Rose, como é que pode? Não tem instituição que diz que não pode ter música dentro da casa espírita? Como é que lá, antes de um discurso de um campeão da tarefa de socorro, um espírito assim que vocês vão ver de uma sabedoria incrível, numa reunião especial, tinha música antes, suaves melodias, e a gente ainda encontra hoje uma discussão se tem que ter arte espírita, se tem que ter melodias dentro da casa espírita. Pelo amor de Deus. Quem não gosta de música é porque nunca escutou aquela música lá, a música evangélica que eu escuto, que eu amo, que é a música do Como Zaqueu, né? Quem não ouviu ainda, quando acabar aqui, coloca. Não sei, o nome é até outro, né? Eu vou perguntar a Catarina que ela sabe o nome, eu não sei não. É Como Zaqueu, é. Coloca Como Zaqueu que vai aparecer no Spotify. É uma música evangélica, mas é linda. E aí, depois, começa a se ouvir um coro, um hino de glória aos servos fiéis. Eu não vou ler um hino aqui, que é um hino um pouco longo, eu queria que vocês lessem antes de dormir, que é lindo. Ele pede bênção pelos fiéis, pelos mensageiros da paz. É lindo o hino. É lindo, lindo, lindo. É um hino, nossa, emocionante. E aí, depois que acabou o hino, o Albano fala assim, em silêncio ele olha, de olhos molhados, ficou emocionado. E ele, muito alegre, apesar de emocionado, depois de ter ouvido aqueles cânticos todos, né, ele saudou o pessoal e fala assim, eu não mereço, amigos, o preito do carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio. Para tudo. Estou parecendo aquele Marcos Mion quando ele ficava analisando aqueles videoclipes, lembra? Nos anos, quem é mais antigo aí vai lembrar dos anos 90. Para!
Aquele que nos ama desde o princípio. Quem é aquele que nos ama desde o princípio? Que ele não está servindo tão fielmente, o campeão não tem servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio. Gente, se ele, o campeão, não está servindo, imagina eu. E vocês aí, tem alguém que está servindo mais que o campeão? Eu tô, gente, eu não sei o que fazer. O campeão não está servindo. E aí, pessoal, quem é aquele que nos serve desde o princípio? A caminho da luz de Emmanuel. Pega lá, ou vai numa palestra que eu falo sobre essa reunião das entidades angélicas, ou entidades, comunidade de espíritos puros, que se reuniram 2 vezes aqui na Terra, a qual Jesus pertence a essa comunidade. São os espíritos da esfera crística. Lembram lá das interseções esféricas? Depois a gente fala sobre isso de novo. Vamos voltar lá quando a gente falar sobre Asclépios. Mas quem é que estava aqui desde o princípio? Jesus. Lembram lá no Caminho da Luz, quando essa comunidade de espíritos puros se reuniu 2 vezes? A primeira, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, para plantar os pródimos da vida. E na segunda, para definir a vinda de Jesus ao planeta Terra. Depois dá uma olhadinha nessa referência. Quem estava desde o princípio aqui era o Cristo. É assim que ele fala, para lembrar que Jesus, desde o início, estava ao nosso lado, desde o processo de formação da Terra. Então, pessoal, a gente vai parando por aqui hoje, né, com esse início do discurso dele, dizendo que não merece, porque não tem servido fielmente a Jesus. E ele já emenda, dizendo que a personalidade dele não interessa, que ele veio falar sobre os singelos trabalhos nas regiões espirituais ligadas à crosta terrestre. E na próxima semana a gente vai entender um pouco os highlights, os pontos principais do discurso desse campeão do serviço espiritual, e a gente vai entender por que ele faz esse discurso. Tem uma razão também de começar com esse discurso. E tem uma lição aqui enobrecedora para todos nós. Em especial quem ultimamente tem andado intolerante com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente tem ouvido bastante aí que muita gente vive na escuridão, não entende como as coisas estão funcionando, que estão apoiando agendas que não são agendas legais. Mas espera aí. Nós que somos, que servimos, aquele que estava aqui desde o princípio, temos a obrigação de servirmos aqueles que ainda não compreendem a vida como nós compreendemos. Então, pessoal, como eu prometi para vocês, hoje a gente ia ficar só 1h15. Na próxima semana a gente volta aí com o discurso do nosso querido campeão dos serviços. E aí, quem não leu ainda, leiam o prefácio novamente com o que eu falei. Pesquisem essas estrelas magníficas e deixem os seus comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda vou responder uma pergunta ou 2 perguntas antes de concluir. E na próxima semana a gente vai concluir o convite ao bem e já começa a estudar o 2º capítulo, que é no Santuário da Benção. A gente vai estudar os highlights, então leiam, porque eu não vou ler tudo, né, Luiz? Como eu falei para vocês, grande abraço aí para o meu amigo Luiz, senão a gente fica aqui uma leitura dinâmica. Eu quero trazer os highlights para nós estudarmos e vocês trazerem também as percepções de vocês. Tá? A Geni, a Dalgisa, Mariângela, Daniel, Rosângela, Regina, minha querida amiga, Maria de Fátima, todo mundo, Serginho, todo mundo, Jailton, todo mundo que esteve com a gente aqui agora. Pessoal, aproveitando, quem ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos, curtam também a página da Rede Amigo Espírita e muita paz. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Quem gostou, compartilhe com os amigos para na próxima semana a gente voltar aqui com essas coisinhas. Eu espero que vocês tenham
entendido um pouco desses pormenores que vão ter no livro, como é que vai ser a pegada desse estudo, porque a gente não vai só ler aqui e falar do que está sendo falado por André Luiz, a gente vai entrar lá profundamente nessa compreensão. E na próxima semana eu vou mostrar ao vivo aqui as estrelas para vocês. Alguma pergunta? Pelo que eu estou vendo aqui, não guardem as perguntas para a próxima semana, que na próxima semana a gente vai trazer aí as novidades. Tá? Jaime Charamil aqui. Grande abraço, pessoal. Muita paz. Luiz, muita paz. Rose também, estou com saudade aí dessa casa que eu adoro aí falar. Eu acho que é a casa que eu mais gosto de ir. É energia incrível a casa de vocês. Regina também, um grande abraço. Muita paz a todos. E nos encontramos na próxima semana, às 20 horas aqui. Todos nós, alunos de Asclepios, todos nós aqui somos alunos de Asclepios. E dê uma pesquisada depois. Sheila, um grande abraço para você. A Dora também aí, um grande abraço, pessoal. Fabiano, pessoal lá do Antônio Pereira de Souza, que é a instituição que eu faço parte aqui em São Paulo. A Geni também. Vamos aprofundar o Obreiros da Vida Eterna. Eu prometo que quando tiver no segundo, terceiro capítulo, no segundo capítulo, vocês já vão estar apaixonados por esse livro. Tá bom, gente? Então, ó, muita paz, fiquem com Deus, que agora vou começar o Evangelho no Lar aqui com a minha esposa. Não esqueçam de fazer o Evangelho no Lar de vocês também. E até a próxima semana, alunos de Asclepios.